Glória a Jesus. Abra sua Bíblia no livro de Êxodo. E assim que você encontrar, você se coloque de pé. Êxodo, é lá no início da Bíblia, é o segundo livro. Segundo livro. Êxodo capítulo 19. Normalmente eu gosto de ler um versículo, 2, 3, mas hoje nós vamos ler todo esse capítulo. São apenas 25 versículos. Logo no início da Bíblia, amém? Segundo livro, eu quero que você abra aí, Êxodo. Glória a Deus. Encontre. Capítulo 19. Glória a Deus. Creio que todos encontraram, né? Que bom você que trouxe sua Bíblia. Nós precisamos manusear a Bíblia. Assim como se manuseia um garfo, uma colher, manuseie também a sua Bíblia. Glória a Jesus. Diz assim a palavra do Senhor a partir do versículo 1. No terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no primeiro dia desse mês, vieram ao deserto do Sinai, e tendo partido de Refidim, vieram ao deserto do Sinai, no qual se acamparam. Ali, pois, se acampou Israel em frente do monte. Subiu Moisés a Deus, e do monte o Senhor o chamou e lhe disse: assim falarás à casa de Jacó, e anunciarás aos filhos de Israel: tende visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia, e vos cheguei a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvires a minha voz e guardares a minha aliança, então sereis as minhas propriedades dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Veio Moisés, chamou os anciãos do povo e expôs diante dele todas estas palavras que o Senhor lhe havia ordenado. Então o Senhor respondeu a uma. Então o povo respondeu a uma: tudo o que o Senhor falou, faremos. E Moisés relatou ao Senhor as palavras do povo. Disse o Senhor a Moisés: eis que virei a ti numa nuvem escura, para que o povo ouça quando eu falar contigo, e para que também creiam sempre em ti, porque Moisés tinha anunciado as palavras do seu povo ao Senhor. Disse também o Senhor a Moisés: vai ao povo e purifica hoje e amanhã. Lave eles as suas vestes e estejam prontos para o terceiro dia, porque no terceiro dia o Senhor, à vista de todo o povo, descerá sobre o monte Sinai. Marcarás em redor limites ao povo, dizendo: guardai-vos de subir ao monte, nem toqueis no seu limite. Todo aquele que tocar o monte será morto. Mão nenhuma tocará neste, mas será apedrejada ou flechado. Quer seja animal, quer seja homem, não viverá. Quando soar longamente a buzina, então subirão ao monte. Moisés, tendo descido do monte ao povo, consagrou o povo e lavaram as suas vestes, e disse ao povo: estai prontos ao terceiro dia, e não vos chegueis à mulher.
amanhecer do terceiro dia houve trovões e relâmpagos e uma espessa nuvem sobre o monte e muito forte clamor de trombeta, de maneira que todo o povo que estava no arraial se estremeceu. E Moisés levou o povo fora do arraial ao encontro de Deus e puseram-se ao pé do monte. Todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo, e a sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente, e o clangor da trombeta ia aumentando cada vez mais. Moisés falava e Deus lhe respondia no trovão. Descendo o Senhor para o cimo do monte Sinai, clamou o Senhor a Moisés para cima do monte, e Moisés subiu. E o Senhor disse a Moisés: desce, adverte ao povo que não traspasse o limite até ao Senhor para vê-lo, a fim de que muitos deles não pereçam. Também os sacerdotes que se chegarem ao Senhor se hão de consagrar, para que o Senhor não os fira. Então disse Moisés ao Senhor: o povo não poderá subir ao monte Sinai, porque tu nos advertiste, dizendo: marca limites ao redor do monte e consagra-o. Replicou-lhe o Senhor: vai, desce, depois subirá tu e Arão contigo. Os sacerdotes, porém, o povo não transpasse o limite para subir ao monte, para que não os fira. Desceu, pois, Moisés ao povo e lhe disse tudo. Queridos, feche seus olhos. Pai, diante da tua presença santa e majestosa, nós estamos aqui neste lugar para ouvir a tua palavra, para aprender de ti. Ó Espírito Santo do Senhor, tu que nos ensina, nos capacita, nos dá entendimento, abre o nosso entendimento, abre a nossa visão espiritual para que a gente veja, abre os nossos ouvidos para que a gente ouça. Senhor, repreende toda palavra contrária, todo pensamento contrário, toda voz contrária que possa vir na nossa mente ou no nosso coração. Queremos somente ouvir a tua voz. Fala conosco, ensina-nos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos irmãos. Dê um forte aplauso para o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Tome assento agora. Aleluias. Como tem sido, querido, o teu encontro com Deus? Como tem sido? Há quanto tempo você aceitou a Jesus como Senhor e Salvador? Há quanto tempo você serve o Senhor? Há quanto tempo você ouve a voz do Senhor? Há quanto tempo você tem lido a palavra do Senhor? Há quanto tempo você tem se congregado em obediência ao Senhor? Há quanto tempo você tem obedecido o Senhor? Nessa noite, eu peço que o Senhor fale aos nossos corações. Se um dia você optou, se um dia você desejou, Deus, Ele está sempre te esperando, te procurando, te buscando, sempre se encontrando contigo. Quando eu digo quando você optou, porque muitos aqui receberam a Jesus já numa fase de conhecimento do pecado, quando já haviam praticado o pecado, e Jesus se manifestou. Então a pessoa ela fez uma opção: eu quero Jesus, e abandono todo o meu pecado, e todo o pecado ficou para trás. Mas também tem pessoas aqui que ainda não optaram por Jesus, porque já nasceram num berço cristão. Os seus pais já eram cristãos, então essa pessoa nasceu no berço cristão. Ela ainda não fez a sua
opção. Mas escute bem, pais e mães, os seus filhos um dia vão ter que optar por Jesus. Um dia eles vão ter que dizer: eu aceito a Jesus como meu Senhor e o meu Salvador. É necessário declarar, é necessário anunciar, é necessário optar por Jesus. Amém, querido? No coração nós cremos sim para a justiça. Romanos 10, versículo 9 e 10. Mas é com a boca que se faz a confissão para salvação. Então, um dia que teu filho crescer, quando ele tiver já entendimento do bem e do mal, ele precisa aceitar a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. A história que nós estamos lendo aqui, desde o momento em que Deus diz para Moisés: Moisés, tu vai voltar ao Egito e tu vai trazer o meu povo para este monte, porque aqui eles vão me servir, aqui eles vão me adorar, aqui eles vão estar diante de mim. Meu irmão, quando o Senhor te tirou do mundo, que tem um símbolo do Egito, que nós fomos libertos do mundo, libertos do Egito, Deus ele nos leva pelo seu caminho para que a gente tenha um encontro com Ele. Israel foi tirada do Egito com o poder de Deus, com a ajuda ali de palavra de Moisés e Arão, para mostrar que Deus era o Deus Todo-Poderoso. Deus se manifestou no Egito para que todo mundo conhecesse que o Deus de Israel era o Deus Criador, era o Deus Todo-Poderoso, que não havia ninguém igual a Deus. Quando Deus se manifesta na tua vida, é para que o mundo saiba que o Deus que você serve é um Deus diferente, que o Deus que você escolheu é um Deus Todo-Poderoso que faz a diferença. Foi para isso que Deus se manifestou. Precisava de 10 pragas no Egito para que Israel fosse liberta do Egito? Sim ou não? Diga não. Não precisava. Mas Deus, Ele fez tudo isso para que o mundo conhecesse. Quando Israel sai do Egito, você já leu na Bíblia, e com Josué atravessa o Jordão para enfrentar as muralhas de Jericó, o povo de Jericó já estava como? Contente ou com medo? Hein? Com medo. Eles tremiam. Eles fecharam os portões da cidade. Eles falaram assim: olha, ninguém entra e ninguém sai, porque está vindo Israel, o povo do Deus poderoso. Ninguém entra, ninguém sai, porque está vindo você, o povo do Deus poderoso. É por isso que as portas do inferno não podem prevalecer, não podem permanecer diante da igreja do Senhor, porque a igreja do Senhor ela avança na autoridade do Senhor, ela avança no poder do Senhor, ela avança no poder do Deus que você escolheu para servir, irmãos. Aleluia! Quando você se congrega, também em obediência à palavra do Senhor, porque se congregar é obediência ao Senhor. Quando você se congrega, quando você vem para a igreja, você vem adorar esse Deus poderoso. Você vem adorar esse Deus que te libertou do pecado, que te libertou do mundo, que te libertou da morte eterna, que te libertou do inferno. Querido, nós caminhávamos para o inferno, para uma condenação eterna.
para uma perdição eterna, mas o Senhor nos resgatou daí com a morte do seu Filho Jesus, com a cruz de Cristo, o sacrifício de Cristo. Cristo é que é adorado neste lugar, amém? Cristo é adorado na tua vida, aonde você for, o Senhor Jesus tem que ser adorado através de você. Foi Ele que te tirou, foi Ele que te libertou, foi Ele que te trouxe para a sua presença. Voltando aqui em Israel, o texto que nós lemos, quando Moisés sai com o povo do Egito, eles vão passar 3 meses, de onde eles estavam dentro do Egito, até o pé do monte, que ainda era ali, o deserto do Egito ali. O deserto do Sinai, onde estava o monte. E quem já viajou para aquela região sabe que não é simplesmente uma montanha. São cadeias de montanhas ali. E uma delas é o Sinai, também conhecido como Monte Horebe. Monte Horebe. Onde Deus havia aparecido para Moisés. Onde Deus fez que Midian fica perto aí desse deserto. Onde Deus fez uma ovelha sair, subir aquele monte, para que Moisés fosse atrás e tivesse um encontro com Deus. Deus, Ele dá oportunidades. Deus, Ele prepara caminhos para que você tenha um encontro com Ele. E como tem sido o teu encontro com Deus? O que você tem feito do teu encontro com Deus? Como é que você vem para a casa do Senhor para se encontrar com Deus? Você vem como Israel para adorar o Senhor? Você vem como Israel para servir ao Senhor? Você vem como Israel para que se cumpra uma vontade de Deus na sua vida? Porque foi isso que Deus disse para Moisés. Moisés, vai lá, tira o povo e traz para cá, porque eles vão me servir, eles vão me adorar, eles vão prestar culto a mim, eles vão estar comigo nesse lugar, e eu vou descer da minha glória. Irmãos, o universo não é capaz para suportar o pé de Deus. O universo não é capaz para suportar a mão de Deus. Mas Deus, Ele vai se fazer menor, para que Ele possa pisar num monte, no planeta Terra, simplesmente, porque Ele quer falar com o seu povo, amém? Quando nós lemos Filipenses 2, a partir do versículo 5, que Jesus, Ele não quis, Ele não lutou, Ele não usurpou, Ele não desejou continuar como Deus, mas Ele quis se manifestar como nós, como servo. Você imagina o poder de Jesus? Você imagina a grandiosidade que é Jesus? Mas Ele vem se esvaziando, se esvaziando, se esvaziando, até chegar a um nível tão baixo como o nosso, mas Ele vem ao nosso encontro. Deus, Ele chama o seu povo, e a Bíblia diz que o povo caminha durante 3 meses, e no primeiro dia do 3º mês, eles vão chegar ao pé do monte, e ali no pé do monte, Deus disse: Moisés, vem para cá, que eu quero te dar algumas ordenanças, para que tu desça de novo e fale ao povo, e tu vais subir de novo para me trazer uma palavra do povo, e eu vou te dar outra palavra, Moisés, para que tu desça de novo. Queridos, Moisés foi um homem que Deus escolheu de uma maneira muito singular, de uma maneira muito pessoal, muito particular, muito especial. Porque só Ele, na face de toda a terra, podia entrar aonde ninguém mais podia entrar.
só Moisés podia pisar, aonde mais ninguém do planeta podia pisar. Versículo 3: subiu Moisés a Deus, e do monte o Senhor o chamou e lhe disse: Moisés, tu vai repetir, tu vai falar assim para o meu povo, tu vai ser o meu porta-voz. Oh, aleluias! O seu porta-voz hoje é o Espírito Santo do Senhor. Amém, querido? Hoje, com a morte de Jesus, você tem acesso direto a Deus. Você não precisa de homens para ter um encontro com Deus. Você não precisa de seres humanos para entrar na presença de Deus. Não precisa. Hoje você não precisa disso. O caminho foi aberto. E esse caminho é Jesus. Se Jesus é o caminho, é através do sacrifício, é através da morte que esse caminho ele foi nos dado, querido. E nessa noite nós celebramos a ceia do Senhor, a presença de Cristo, o seu sacrifício. E como lembrança, nós estamos aqui. Como tem sido o teu encontro com Deus? E diz mais o Senhor: assim falarás à casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel. Preste atenção. As palavras de Deus para a nação de Israel. O que Deus queria da nação de Israel. O que Deus quer da sua igreja. Ou em particular, o que Deus quer de você. Você acha que Deus não está te olhando? Você acha que você não tem um chamado de Deus? Você tem um chamado. E esse chamado é particular, é especial. É você e Deus. Pastor, mas eu também sou igreja. Sim, a igreja também tem um chamado. Você tem um chamado como igreja e você tem um chamado como pessoa. E diz mais aqui, versículo 4. Tendes visto o que fiz aos egípcios. Isso aqui era Deus falando através do seu porta-voz Moisés para o povo. Vocês viram o que eu fiz com os egípcios, como eu vos levei sobre asas de águia e vós cheguei a mim. Asas de águia. Deus está dizendo com o poder sobrenatural dele, com uma facilidade que ele tem, que é peculiar a ele. Ele tirou o povo dali. E com essa facilidade, o povo ele pôde sair de onde ele estava e chegar, queridos, e chegar aonde Deus queria. Diz mais ainda a palavra do Senhor: agora, pois, se diligentemente ouvires a minha voz e guardares a minha aliança. Irmãos, ouvir a voz é uma coisa. Guardar a aliança é cumprir a palavra que o Senhor está dando. Nós não podemos só ler a palavra, nós temos que obedecer a palavra. Nós temos que viver essa palavra. Então Deus chama a sua nação e diz: olha, eu tenho coisas boas para você. Ei, para você que está aqui nessa noite, Deus tem coisas boas para você. Deus tem coisas grandes para você. Mas faz uma aliança conosco. Ele fez uma aliança com Israel. Ele está aqui, botando aqui os termos da aliança. Observa aqui, Israel, o que eu tenho para você. E vai estar aqui, olha, o termo da minha aliança. Ele diz, olha, e ainda, pois se diligente ouvires a minha voz e guardares a minha aliança, então, agora vem o que Deus tem de bom para o seu povo Israel. Olha o que Deus queria de Israel. Então,
sereis a minha propriedade peculiar, particular. Deus é Deus de todas as nações, sim ou não? Sim. Mas ele disse para Israel: olha, entre todas as nações, todo mundo vai saber que você é o meu povo, exclusivamente meu. A igreja de Jesus é um povo exclusivo do Senhor. Tem milhares, quase 8 bilhões e um pouquinho de pessoas nessa terra. Mas tem um povo escolhido dele, a igreja. Se você é igreja, escolhido do Senhor. Um povo peculiar, um povo particular, um povo que pertence ao Senhor, um povo que o Senhor olha e diz assim: olha, aquele ali é meu, aquela ali é minha, aquele é meu. Olha, no meio daquela multidão ali de porcos, está ali o meu, está ali a minha. No meio daquela multidão ali, está ali o meu, está ali a minha. Você pertence ao Senhor, igreja. Era isso que o Senhor estava falando para Israel: minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. A terra pertence ao Senhor. E como é que Deus ele deu a terra para os homens e seus filhos? Calma aí. A terra é e sempre será de Deus. E o que Deus deu para nós? Autoridade sobre a terra. Quando você mora em uma casa alugada, existe um proprietário que você faz ali uma aliança, um contrato com ele, e depois de assinar os termos, ele diz: olha, tome a chave, a casa é sua, ou seja, more nela. Eu te dou autoridade para entrar na minha casa, aquilo que é meu, e você vai usufruir. Cuide dela, mas não esqueça, a casa é minha. Ei, Deus te deu a terra, mas não esqueça que Ele é o verdadeiro dono. Usufrua dessa terra, cuide dessa terra, dê glória a Deus nessa terra, exalte o nome do Senhor em tudo que Ele te der. Quando você viajar por aí, que você achar algum lugar lindo e maravilhoso da natureza, daquilo que Deus criou, diga: Senhor, muito obrigado, porque Tu criou essas maravilhas aqui e eu estou usufruindo. Eu tenho autoridade, porque Tu me deu autoridade. A terra é do Senhor, mas Ele colocou nas nossas mãos, querido. A terra também pertence a nós. Deus nos deu autoridade. É por isso que a terra é nossa e dos nossos filhos. Vamos tomar posse dessa terra, porque ela é do nosso Deus, ela é do nosso Pai. Era isso que o Senhor estava falando para a nação de Israel. Aleluia. E diz mais ainda: vós me sereis, olha só, Deus falando isso para uma nação: vós me sereis reinos de sacerdotes e nação santa. Vocês, a nação de Israel, será toda uma nação de sacerdotes. Será todas como o famoso Melquisedeque, rei e sacerdote. Toda a nação de Israel vai me representar com autoridade real. Aonde Israel for, ela será recebida de tapete vermelho, porque ela é rei. Ela será ouvida e apresentará o meu nome, porque ela é sacerdote. Isso era para toda a nação de Israel, irmão. Esse era o desejo de Deus para a nação de Israel. Mas Israel desobedeceu. Deus queria que Israel fosse o porta-voz de Deus em toda a terra. Israel entraria facilmente, porque ela representava um reino. Ninguém podia barrar Israel de entrar em nenhuma nação. Irmãos, quando um líder de estado, um presidente, um rei, um líder de um estado, de uma nação, ele vai em outra nação, aquela nação é obrigada a receber
aquele líder e com honras de chefe de Estado. Assim seria Israel. Mas ela desobedeceu. Depois que ela desobedeceu, de ser um sacerdote de Deus no mundo e para o mundo, Deus vai apenas eleger no meio deles, das 12 tribos, Deus vai eleger apenas uma tribo, que é a tribo de Levi, para levantar sacerdotes, não mais para o mundo, mas para eles mesmos. Já que a nação não compreendeu Deus, então Deus vai levantar uma tribo para falar de Deus dentro deles. Querido, a igreja, Deus chamou a igreja, Pedro, ele fala disso, que a igreja, ela é o que Deus queria com Israel nesse momento. Israel era para ser uma nação sacerdotal. A igreja, ela é um conjunto de sacerdotes, ou seja, você é a igreja, então você é um representante de Deus aonde você está. Aonde você for, você tem que representar o Senhor. Você é nação eleita. Você é esse povo sacerdotal. Pedro, ele fala sobre isso, baseado nesse texto, irmãos. Você representa Deus. Que responsabilidade. Não tenha medo, tire o medo. Tire o medo da sua vida. Diga: Senhor, tire o medo da minha vida. Às vezes eu quero falar, eu digo assim: hoje eu vou falar. E quando você chega, parece que você engoliu brasa. Você não engoliu brasa, você não tem a boca queimada. Você tem a boca ungida para falar do Senhor. Você não está nessa terra simplesmente de passagem, não é só isso não. Nós não somos turistas nessa terra. Nós somos passageiros nessa terra. E com uma missão, e com uma função de falar do reino que nós representamos. Versículo 7. A Bíblia diz que Moisés chamou os anciãos do povo. Os anciãos, eles representavam o povo. Eles foram escolhidos para representar o povo. E tudo que os anciãos eles tomavam, determinavam, todo o povo acatava. Foi por isso que Moisés chamou os representantes. Você representa o povo do Senhor nessa terra. Aonde você for, não esqueça, você é um representante de Deus, de anunciar o seu reino. E quando Moisés havia chamado o povo, ele falou todas as palavras que Deus havia falado. Versículo 8. Então o povo respondeu a uma: tudo o que o Senhor falou, faremos. Que coisa maravilhosa, hein? Pode deixar, Moisés, se Deus falou isso, que nós precisamos representar o reino dele aqui nessa terra, então é isso que nós vamos fazer. Aí Moisés, ele sobe de novo ao povo, a Deus. Versículo 9, disse o Senhor a Moisés: eis que virei a ti numa nuvem escura, para que o povo ouça quando eu falar contigo, e para que também creiam sempre em ti, porque Moisés tinha anunciado as palavras do seu povo ao Senhor. Moisés traz uma ordem de Deus: vocês serão assim, 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 se vocês me obedecerem, se vocês colocarem em prática tudo o que eu falar para vocês. Ainda não era Moisés falando nada, por enquanto só era Deus falando, e Moisés levava a Deus, e Moisés trazia de Deus para o povo, e estava uma maravilha até aí. Às vezes nós estamos assim, irmãos, nos acercamos ao Senhor de uma maneira com o coração aberto, de uma maneira com a mente aberta, aceitando de Deus, crendo em Deus, honrando a Deus, obedecendo ao Senhor. E Deus tem mais ainda. Deus não quer simplesmente que o povo se aproxime dele a uma determinada distância. Deus, ele quer melhorar isso.
Deus quer o povo mais próximo dele. Havia uma distância, Moisés colocou ali uma marcação. Moisés colocou ali, quem sabe, em pedras, em cordas, em pano. Havia uma marcação ali naquele lugar, até onde o povo deveria ir. E Moisés vai a Deus, versículo 10 de Êxodo 19. Disse também o Senhor a Moisés: vai ao povo e purifica hoje e amanhã, 2 dias. Irmãos, esse texto, não é que Deus queria o seu povo bem vestido, depois de 3 meses caminhando no deserto. Essa purificação representa o quanto Deus é santo, e que nós não podemos chegar ao Senhor com todas as nossas impurezas. Nós não podemos chegar ao Senhor e dizer: olha, se Ele me ama, então Ele vai me receber assim. Ei, calma aí, irmão. Quando nós temos essa consciência do jeito que nós estamos, então é necessário melhorar um pouco. Se nós não temos consciência de Deus, então nós nos aproximamos dele. Então nós recebemos Ele, e a palavra do Senhor vai vir nos lavando, as instruções vão vir nos ensinando, nos capacitando, nos levantando, nos mostrando como Deus é bom, como Ele nos ama, como Ele não é só Deus, como Ele não é Senhor, só Senhor, mas Ele também é Pai. Irmão, muitos de nós ainda têm um relacionamento de Deus como Deus. Muitos de nós ainda têm um relacionamento de Deus como o Senhor. Mas nós precisamos subir mais, irmãos. Nós precisamos chegar ao relacionamento de pai e filho. É diferente. Vai chegar um momento que Israel, ela não vai compreender, porque ela se afasta do Senhor. Ela não vai ter esse privilégio de ter Deus como Pai. Mas a igreja tem esse privilégio. O livro de Gálatas, capítulo 4, a partir do versículo 1, vai falar sobre isso. Que nós adquirimos isso, porque nós nos tornamos filhos de Deus. João fala isso no seu livro, no Evangelho, capítulo 1, no versículo 12, né, vai falando, vai começar a falar aí quem era Jesus, mas lá no 12, vai dizer que Deus nos deu essa condição, pelo seu poder, pela sua vontade. Todos aqueles que aceitaram a Jesus, que receberam a Jesus, Deus deu esse poder, Deus deu essa autorização, essa transformação de nós sermos feitos filhos de Deus. Então a igreja, ela tem que chegar nessa intimidade. Quer que eu diga? Não é fácil. Quando nós estamos acostumados, Deus, em nome de Jesus, a gente se lembra, o pastor disse que é para a gente orar como Pai. Ô Pai amado, a gente vai orando daqui a pouco. Pois é, Deus. A gente volta para Deus. A gente volta para o Pai. Daqui a pouco, Senhor Jesus. Falta intimidade, mas a gente chega lá. Amém, igreja? A gente precisa chegar lá. A nossa oração tem que ser a oração de filho com o Pai. Nós temos que ouvir o Pai como filho. E Deus, Ele está trazendo isso daqui para Israel, que apenas o conhecia ali como Deus. Disse também o Senhor a Moisés: vai e purifica, que eles sejam purificados. Isso era um símbolo de limpeza do pecado, irmãos. Vão, tome banho, lave as roupas, para chegar perto de Deus, da santidade do Senhor, se aproximar mais ou menos aonde Ele vai estar, nós precisamos estar puros. Nós já não somos mais pecadores praticantes, nós somos filhos.
O pecador praticante, ele entra impuro aqui, sujo aqui, e Deus o ama e o recebe e dá salvação. Mas nós não. Não adianta a gente vir com a roupa do passado aqui para dentro, ou seja, com um coração, com a vontade de querer pecar, porque às vezes nós estamos dentro da casa do Senhor, mas a nossa mente se perde em coisas do passado. A nossa mente se perde em coisas mundanas. Nós precisamos nos lavar desses pensamentos. Nós precisamos lavar o nosso coração dessa vontade que não é do Senhor. Amém, queridos? E é isso que Deus ele diz para Moisés cobrar do povo. Lave eles as suas vestes e estejam prontos para o terceiro dia, porque no terceiro dia o Senhor, à vista de todo o povo, descerá sobre o monte Sinai. Tome banho, lave a roupa, 2 dias de purificação, 2 dias de consagração, e no terceiro dia, traz o povo aqui, coloca ele aqui no pé do monte, aonde eu determinar. Oh querido, quando nós temos esse entendimento, que a gente vem para a casa do Senhor, ao sair da nossa casa, não é esse banho que a gente toma no chuveiro, não é essa roupa aqui, que Deus está falando, é aqui dentro, olha, tomar consciência, que eu estou indo para um monte, eu estou indo para a casa do Senhor, eu estou indo para a presença do Senhor, eu estou indo para estar com o Senhor num lugar determinado. Deus estava com seu povo no Egito, estava ou não? Estava. Deus sempre esteve com seu povo no Egito, Ele nunca abandonou, mas quando Deus tirou o seu povo do Egito, Ele levou para um lugar determinado. E naquele lugar determinado, Deus ele determinou regras, uma aliança, e era necessário que o povo obedecesse. Nós estamos aqui nessa noite, com um coração limpo, com a alma limpa, com a mente limpada, diante da presença do Senhor, amém, querida? Deixa eu ler mais um pouquinho aqui. Versículo 12. Marcarás em redor limites ao povo, dizendo: guardai-vos de subir ao monte, nem toqueis o seu limite. Todo aquele que tocar no monte será morto. Mão nenhuma tocará neste, mas será apedrejado ou flechado. Quer seja animal, quer seja homem, não viverá. Quando soar longamente a trombeta, então subirão ao monte. Deus determinou para que Moisés determinasse em uma distância ali, até onde era o limite, que o povo estaria diante da santidade do Senhor. Irmãos, a porta, o véu, melhor dizendo, foi rasgado por Cristo. A igreja tem acesso ao Senhor, mas a igreja não tem acesso de qualquer maneira. Ela precisa estar dentro da vontade do Senhor. Ela precisa estar com a sua alma, com o seu coração, com a sua mente, lavado pela palavra. Se lembra que Jesus ele vai lavar os pés dos seus discípulos, e ali ele começa a lavar o pé, e de repente Pedro olhou aquilo e disse: não, isso é uma humilhação. Que é isso, Jesus? Tu está te humilhando aí, lavando os nossos pés? Às vezes nós temos essa grandeza, achando que aquilo é humilhação. E Pedro disse: não, meu pé tu não vai lavar. Por que isso? Porque ele achava
que o Senhor estava se humilhando ali. E Jesus dando um ensinamento. Jesus olha para ele. Agora que eu vi Jesus, né, Tiago? Cadê o Tiago? Está por aí. Agora que eu vi o rosto de Jesus, eu posso imaginar Jesus com aquele sorriso amoroso, não de deboche para Pedro, mas quem é debochado somos nós, né, irmão? Jesus não. Ele olha para Pedro como um pai olha para um filho pequenino, que está ali crescendo, que está ali aprendendo. Disse: Pedro, se eu não lavar o teu pé, tu não tem parte comigo. Pedro: Senhor, então faz o seguinte, me lava por completo, cabeça, tronco, membro, me lava tu, me dá um banho completo. Ele disse: calma aí, o resto já está tudo pronto, lavado, só falta o teu pé, tu só falta pisar onde eu quero. Eu sou o caminho, Pedro, pise nas minhas pisadas. Nós precisamos pisar nas pisadas de Jesus. Nós precisamos estar limpos. Existem limites. E Deus determinou esse limite: ninguém toque, ninguém venha para cá sem a minha ordem. Não importa se é alguma pessoa ou se é algum animal, se tocar no monte, essa pessoa pode morrer de duas maneiras: ou a pedrada, ou vai receber flecha, mas com certeza vai morrer. E preste atenção, que vai soar a buzina, a trombeta. Querido, aqui é a primeira vez na Bíblia que Israel vai ver o soar da trombeta. E onde essa trombeta tocou? Embaixo ou em cima? Hein? Em cima, irmãos. A trombeta tocou lá em cima, no céu. Era o aviso. Era uma trombeta, um toque longo. Israel ainda não conhecia, não usava esse instrumento, que é feito de chifre de carneiro. Depois Israel ele vai usar a trombeta, e a trombeta ela tem os seus toques, mais longo, mais curto. E assim vai, vários toques que a trombeta tem. Israel ela tem de 3 a 5 toques especiais de trombeta. E ali pela primeira vez a trombeta vai tocar. Era anunciando que o Senhor Deus ia descer. Você já viu Paulo usando isso? Em 1 Coríntios 15, que a trombeta soará, anunciando a volta, dizendo que Jesus está descendo. É o soar da trombeta. Versículo 11: estejam prontos ao terceiro dia, porque no terceiro dia o Senhor, à vista de todo o povo, descerá sobre o monte Sinai, marcará em redor limites ao povo, dizendo: guardai de subir ao monte, nem toqueis o seu limite, todo aquele que tocar o monte será morto. Mão nenhuma tocará, mas será apedrejado ou flechado. Quer que seja animal ou homem, não viverá quando soar longamente a buzina. Então subirão ao monte. Um dia a trombeta também vai tocar para a igreja. E somente assim, quando a trombeta tocar, é que nós vamos poder subir ao monte. Amém, querido? Ninguém pode subir antes do soar da trombeta. Ninguém subirá antes que a trombeta soe.
Era o desejo de Deus estar com o seu povo, naquele lugar. E para isso o povo precisava se santificar. É o desejo de Deus que a noiva do Cordeiro esteja com ele. E ninguém vai chegar lá à sua maneira, sem se santificar. Ninguém vai chegar lá sem a trombeta tocar. Como está o teu encontro com o Senhor, queridos? Como está a sua vida de santificação com o Senhor? Você está obedecendo os limites que Deus permitiu que você não ultrapasse, ou você tem ultrapassado limites? Quando nós ultrapassamos limites que a Bíblia proíbe, certamente nós morremos. Mas graças a Deus, Ele também ressuscita todo aquele que se arrepende e confessa, para que um dia, quando a trombeta tocar longamente, todos que obedecem o Senhor subirão a Ele, para o monte, para o lugar específico, para as mansões celestiais com o Senhor. Amém, igreja? Fique de pé em nome de Jesus.